Quais alimentos nós devemos evitar a todo custo numa dieta de hipertrofia muscular? E quais alimentos eu devo evitar, mas eu poderia consumir de forma moderada? Clica no gostei, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque esse tema, pessoal, é bastante complicado quando você vai fazer uma análise pontual, superficial. Aí você está realmente falando que não existe nenhum alimento que você deve evitar a todo custo, ou um alimento que destrói os seus resultados, que anula os seus resultados. Nem mesmo o álcool tem essa capacidade. Eu já fiz vídeo aqui sobre o álcool, tá? Não quer dizer que você deve beber todos os dias também, não vem com essa cachaceiro, mas lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema quando tiver alguma dúvida, mesmo, tá? Eu alimento a biblioteca para que você pesquise nela. Então não temos nenhum alimento que a gente deve evitar assim. Esse aqui, se consumir, atrapalha completamente os resultados. Então para que é esse vídeo, Leandrão, se não tem isso? Para vocês entenderem um conceito básico de que a quantidade de macronutrientes do seu dia é o fator mais determinante, é a primeira preocupação que você deve ter numa dieta. Não é a única, pelo amor de Deus. Que aí os nutricionistas vão falar assim, pô, o Leandrão não sabe nada. Eu não disse isso. Eu disse que talvez a primeira preocupação seja a quantidade de macronutrientes que você coloca para dentro. Então você vai acertar os macros, proteína, carboidratos e gorduras. Depois disso, vocês vão se preocupar com a qualidade dos alimentos que vai fornecer esses macronutrientes. Então primeiro se acerta o macro, depois a qualidade. Quando você vai ver essa qualidade do macronutriente, quando você vai escolher o alimento para a sua dieta, obviamente o cenário mais ideal é que você evite todos os junk foods, comidas processadas, etc. E você trabalhe só com alimentos saudáveis. No caso de um atleta, isso é basicamente uma obrigação. O atleta escolheu essa vida. Então, ele vai dizer, eu não vou seguir porque é muito difícil. Então, não tem genética para atleta, genética mental. Agora, não estou dizendo que não pode flexibilizar, tá? Mas se um atleta é submetido a uma determinada dieta, porque o seu treinador deu isso, e ele fica, acho que está meio difícil, né? Talvez nos mostre que o caminho a seguir seja outro. Talvez jogue dama, correr de kart, vai ter outra coisa que você vai ser bom. Mas aqui o buraco é mais embaixo. Só que é o seguinte, galera, quem não é atleta, às vezes pode consumir, em dada circunstância, 5, 10% ali de uma caloria do dia de um alimento um pouco mais sujo. Então, o alimento que a gente deve evitar num bulk, num processo de ganho de peso, numa dieta de hipertrofia, os alimentos que são sujos. Ponto. Se for uma pequena parcela, assim, 5% das calorias do dia, tudo bem, não é grande coisa não, tá? Dá para consumir. Agora, muito mais do que isso, você está sujando a dieta e isso pode reduzir os seus resultados porque piora a sensibilidade à insulina. Obviamente, se você faz dieta o ano inteiro, você vai comer errado o ano inteiro, então você vai ter um perfil lipídico pior do que poderia. Você pode piorar a questão de ingestão de micronutrientes e tudo no seu organismo começa a funcionar pior, etc. Então, comer limpo é o primeiro passo, evitar todos os alimentos sujos. Se for 5% das calorias, ok, né, como a gente já conversou. Agora, temos alimentos limpos que são de índice glicêmico mais alto, carboidratos. Logo, esses alimentos, preferencialmente, em primeira instância, nós bloqueamos a utilização deles. Porque os carboidratos de alto índice glicêmico pioram a sensibilidade à insulina. E a insulina, que é o nosso hormônio mais anabólico do corpo, funcionando mal, você vai ter uma captação de gordura muito grande para o mesmo anabolismo muscular. Ou seja, você não vai crescer seco. Você pode até crescer, e você até vai. Só que você não vai crescer com qualidade. Você vai ter que começar a subir mais a caloria e tal, e isso vai te deixando com o shape cada vez mais embaçado. Então, carboidratos de alto índice glicêmico, nós preferencialmente evitamos. Mas não quer dizer que a gente não pode utilizar hipótese alguma. Porque o índice glicêmico é um fator que rema a favor ou contra uma boa sensibilidade à insulina. O que mais vai ir contra ou a favor? A questão da qualidade do seu treino. Ele é intenso, ele é pesado? Isso ajuda na sensibilidade à insulina. O meu aeróbico. Leandro, mas eu posso fazer aeróbico no bulk? Pode. Dúvida frequente de alunos meus. Leandro, será que você não errou? Você passou aeróbico para mim no bulk. Galera, aeróbico no bulk é excelente, porque melhora a sensibilidade à insulina. Fator determinante para crescer seco. Então eu vejo vocês dando muita importância para testosterona, legal, show de bola. Tireoide,
alguns ali mais ou menos, né? Fala, tem que ver um negócio aí quando eu estiver disposto, engordando. Então, alguns mais ou menos, tireoide é muito importante. E insulina. Acreditem ou não, é mais fácil trabalhar com uma sensibilidade à insulina muito boa e uma testo baixa do que o inverso. Então, isso é uma dica que eu deixo. Como é que eu meço minha sensibilidade à insulina? Tira um exame de sangue chamado Roma-IR. Ou você também consegue ver pelo nível de insulina e de glicemia. Se a sua insulina estiver bem baixinha e a sua glicemia estiver dentro do valor de referência, né, abaixo dos 90 melhor ainda, mas não tem nada de errado estar acima dos 90, mas se estiver abaixo dos 90 provavelmente está muito bom. Então você tem um bom quadro de sensibilidade à insulina mesmo sem medir o Roma-IR. Então os carboidratos de alto índice glicêmico, quando que eu vou colocar? Quando for necessário. Se eu consigo comer tudo sendo de médio e baixo índice glicêmico, e para você achar o índice glicêmico dos alimentos é muito fácil. É só você ir digitar Leandro Twin mais tema. Pode ser também, mas se você digitar no Google lá, índice glicêmico dos alimentos, você vai encontrar. Você opta pelos de médio e baixo índice glicêmico e evita os de alto. Agora, estou sem fome, não estou conseguindo comer, eu realmente preciso de uma digestão mais fácil, você começa a apelar pouco a pouco para os carboidratos de alto índice glicêmico. Quando falamos das proteínas, pessoal, todo tipo de proteína vai ser bem-vindo. Até mesmo, Leandro, da carne, daquela lanchonete rápida do palhaço, também. Porque proteína animal, né, ou de alto valor biológico, como a soja já é considerada hoje alto valor biológico, você vai ter hipertrofia igual. O problema é que, claro, se você vai comer o hambúrguer, né, do McDonald's, evitei tanto para falar essa p de nós. Se você vai comer o hambúrguer lá da lanchonete feliz, você vai ingerir outras coisas juntos, né? Então, você vai ingerir gordura saturada, coisas desse sentido que não são tão bem-vindas. Então, a questão da proteína, opte pelas proteínas que não são acompanhadas de algo indesejado. Por exemplo, filé de frango é show de bola. Filé de frango empanado já nem tanto. Vai farinha, vai gordura. Uma carne é ótimo. Uma carne processada é entupida de gordura, conservantes. Então já não é tão bom. E quando falamos das gorduras, nós temos gorduras saturadas e gorduras insaturadas. Podemos dividir isso mais em poli, monossaturadas, trazer em cenário as transaturadas? Bom, vamos lá. Transaturadas. Você não vai consumir, né? Isso a Anvisa até já bloqueou. E só está em alimentos que são de baixa qualidade, em qualquer quantidade relevante, claro. A gordura saturada você pode consumir no seu dia, mesmo num bulk, 20, 30%, uma quantidade boa para quem está com perfil lipídico bom, treinando, pessoal de gordura ainda bom. E as gorduras insaturadas, né, que aí vão se dividir em poli e monossaturadas, tranquilo. Então você percebe que aqui, novamente, quando você escolhe alimentos saudáveis, tudo bem. Se você escolher uma carne gorda, uma porção, dentro dessa conta, também não tem problema, você não precisa evitar isso. Então eu vejo pessoas em bulk com uma sobrecarga emocional muito grande, porque eu não vou comer, de repente, um cupim, porque estou numa churrascaria num dia específico. Galera, come, considera a proteína, conta aquela gordura e vida que segue. Isso não vai te engordar mais, a gordura saturada não te engorda mais que a insaturada. O único problema é que em excesso vai te fazer mal. Tá? E lembrando que não temos gordura saturada só em origem animal. Estou citando aqui origem animal, mas pega o coco, por exemplo, você vai encontrar gordura saturada e que vai aumentar o seu LDL, consumido em excesso novamente. Logo, alimentos que você não deve comer, você já percebeu que são os que basicamente não são saudáveis. O restante você pode consumir todos, evitando os de alto índice glicêmico. Agora, o que nós temos que tomar muito cuidado em termos de alimentação, não é um alimento específico, mas é uma conduta para quem está em bulk, é não errar na quantidade de calorias por dia. O que eu vejo? Vejo pessoas que falam assim para mim, até aluno meu, entra lá na assessoria e fala, olha Andrão, eu bato a proteína e o resto eu vou comendo livre. Cara, é complicado. Tá? Eu já fiz vídeo sobre dieta intuitiva, depois dá uma procurada aqui, Leandro Twin mais tema. E é uma dieta que pode funcionar se você tem um excelente conhecimento nutricional e do seu organismo. Se não, você tem que contabilizar as coisas. Porque a tendência de quem tem tendência a engordar é normalmente, quando fazer a dieta intuitiva, comer a mais. Porque tem fome, então ele vai comendo e ele ganha gordura a mais. Por outro lado, a tendência de quem tem tendência a emagrecer é comer menos. Então ele come e fala, estou muito cheio, não consigo comer. Então, faça o cálculo. E isso é muito importante. Você vai dizer, Leandrão,
É fácil para você falar, porque... né, e para mim, como é que eu faço? Galera, eu só indico coisas que eu sei que vai dar certo. Então, eu fiz um vídeo aqui que explica como que a gente monta uma dieta de hipertrofia muscular, maravilhosamente bem, passo a passo, com a minha tabela, tudo certinho. Então dá uma conferida nesse vídeo.